Você sabe por que o inglês tem tantas formas de usar o passado? A gente tem passado simples, present perfect, past perfect continuous. Por que tudo isso? Na verdade, pessoal, o inglês tem essas formas de usar o passado justamente para dar mais contexto sobre que tipo de passado a gente está falando. Eu estou falando de um passado que terminou no passado? Eu estou falando de um passado que tem consequências no presente? Estou falando de um passado progressivo? Então, todas essas formas de utilizar o passado são justamente para dar mais contexto sobre que tipo de passado a gente está falando. E é exatamente isso que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje. Fala galera, meu nome é Renan e hoje eu vou falar com vocês sobre uma dessas formas de passado que é o Simple Past, passado simples. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que é o Simple Past, qual que é a diferença entre esse tempo e outros tipos de passado, como por exemplo Present Perfect. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente forma o passado, como que a gente expressa o passado, passado negativo, pergunta no passado. Então o vídeo tá bem bacana, tá com muita informação. Fica comigo até o final do vídeo para você aprender de vez a utilizar o Simple Past. E se você gostou do tema do vídeo e quer aprender inglês, de fato, entendendo todas essas estruturas gramaticais, não só estruturas gramaticais, mas também diferentes tipos de pronúncia em inglês, inglês para viagens, inglês com inteligência artificial, aulões todas as quartas e sábados com professores e também feedbacks constantes, grupo de WhatsApp com outras pessoas para você praticar o seu inglês, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo para você conhecer o método RRSLG do Pedro Galvão, que vai te oferecer tudo isso e muito mais para você aprender de fato inglês nesse ano de 2024. E não se esqueça, é claro, de deixar o like e compartilhar esse vídeo com outros amigos que também querem aprender inglês e deixar aqui nos comentários outros temas que eu possa trazer aqui pro canal sobre outras coisas que te dão dificuldade na hora de aprender inglês, ok? Vou começar dando a definição para vocês, tá pessoal? O Simple Past, ou passado simples, em inglês, é aquele passado que ele começou em um ponto específico do passado e finalizou nesse mesmo ponto. Então, esse é o principal conceito que eu quero que vocês fixem agora. Passado, a ação começou no passado e finalizou lá. Não existe nenhuma consequência desse passado no presente atual, é uma ação concluída. Um exemplo aqui seria I visited my grandparents last week. I visited my grandparents last week. Então, eu visitei os meus avós semana passada. Vocês percebem que aqui eu já dou informação que eu comecei, né? Eu visitei eles e eu finalizei isso naquele tempo específico no passado, ou seja, na semana passada. Então aqui eu tenho uma ação concluída, que foi a ação de visitar os meus avós. E aqui eu tô até dando contexto, na semana passada. Então, essa é a estrutura básica do Simple Past. Eu tenho aqui uma ação que começa num ponto e termina num ponto específico também no passado. Mas Renan, esse passado ele precisa ser distante assim, tipo semana passada, ano passado? Não necessariamente. Eu posso usar como exemplo aqui, por exemplo, She watched a movie last night. She watched a movie last night. Então, ela assistiu um filme noite passada, na noite passada. Esse passado ele pode ser próximo a mim, não tem problema isso. O que é importante aqui é que a gente entenda que a ação começou no passado e finalizou lá pelo passado. Ela não tem consequências no presente momento. Tá, mas e para formar o passado simples e para formar o Simple Past, como que eu faço isso em inglês? Pessoal, é muito simples. A gente vai ter aqui duas categorias principais de verbos em inglês, que a gente também tem no português, tá? Que são os verbos regulares. E verbos regulares são aqueles que seguem um padrão de conjugação. Então, pensa nisso. Verbos regulares, eles seguem de forma regular um padrão de conjugação. Enquanto a gente também tem os irregulares, que eles fogem do padrão, seja por razões históricas da palavra, seja por razões etimológicas, essas palavras elas vão fugir um pouco do padrão. O que seria esse fugir do padrão? Eu tenho o verbo to play, que seria jogar. Quando eu utilizo esse verbo no passado, eu vou adicionar aqui o ed, então played, played, played. Vocês percebem que aqui eu só tive que adicionar o ed, que eu já estou formando o passado? Da mesma forma, eu tenho aqui to work, trabalhar. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Então, nesses dois exemplos, eu simplesmente adicionei o ed. Eles seguem regularmente aqui uma estrutura. Por isso a gente chama de verbos regulares. Quer ver um outro exemplo? A gente tem o exemplo to talk, que seria falar. I talked to you. Então, eu falei com você. Mais uma vez, eu só estou adicionando o ed e eu já consigo formar aqui de forma regular o meu passado simples. E os verbos irregulares? Galera, os verbos irregulares eles vão fugir desse padrão. Eu não vou adicionar necessariamente o ed neles para formar o passado. Então aqui eu tenho, por exemplo, o verbo to eat, que seria aqui
comer. Quando eu vou formar o passado, eu não vou dizer eated, eu vou dizer ate. Então eu posso dizer aqui, por exemplo, I ate an apple yesterday. I ate an apple yesterday. Então eu comi uma maçã ontem. Vocês percebem que aqui o passado ele é bem diferente, ele foge dessa forma regular que eu mostrei para vocês no passado. A gente também tem vários outros exemplos, como por exemplo o verbo to go. Eu não vou dizer goed para falar do passado, eu vou dizer went. Por exemplo, I went to my friend's house last month. Então, eu fui na casa, né? Eu andei até a casa do meu amigo no mês passado. Vocês percebem que aqui, mais uma vez, eu não utilizei o ED, eu simplesmente utilizei uma outra palavra para representar aqui o passado simples. Então, esse é o ponto. Eu tenho aqui os verbos regulares, para eles eu adiciono o ED, e eu tenho aqui os verbos irregulares, para eles eu vou ter palavras específicas, que aqui vai ser mesmo uma questão de memorização para vocês, beleza? Então, trazendo um bizu aqui para vocês sobre os regulares, pessoal, nem sempre eles vão terminar em ED. A depender aqui da terminação do verbo, eles podem terminar também só com a letra D ou com a letra IED, principalmente aqui quando eu tenho, por exemplo, verbos que terminam em uma consoante e Y. Quando eu for formar aqui o passado simples, eu vou tirar esse Y e colocar IED, por exemplo, I cry, I cried. Eu vou deixar uma tabelinha aqui para vocês de como é que funciona aqui essas terminações, né, dependendo aqui da estrutura da palavra, mas a gente pode depois fazer um vídeo sobre isso também, porque acaba sendo muita regrinha e o que é importante é vocês memorizarem, o importante aqui é vocês aprenderem de fato como utilizar o Simple Past. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer depois uma aula só sobre terminações diferentes aqui pra gente adicionar as palavras quando falamos de passado simples, ok? Se você quiser um vídeo como esse, deixa aqui nos comentários. A diferença entre o Simple Past e o Past Continuous. Galera, lembra que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo que no inglês a gente tem várias formas de utilizar o passado? Uma delas é o Past Continuous, que também é uma outra forma de passado, mas diferente do Simple Past. Simple Past, eu vou falar de ações que começaram no passado em um ponto específico e encerraram-se no passado também em um ponto específico. Elas não têm necessariamente conexão com o presente. Já o Past Continuous, pessoal, ele vai ser um pouco mais específico para mim quando eu estiver falando de passado. Ele vai me dar uma ação que houve progresso, uma ação que ela estava sendo progredida no passado, ela também terminou no passado, então ela é parecida com Simple Past nesse quesito de ação começou no passado e terminou no passado, mas aqui a gente está mostrando a progressão, então ela está me dando mais detalhes sobre o que foi feito no passado. Quer ver um exemplo disso? I was watching TV last night. I was watching TV last night. Então, em vez de eu dizer, por exemplo, I watched TV last night, que aqui eu só digo que eu realizei a ação de assistir um filme na noite passada, I was watching, eu estava naquele momento tendo a ação de assistir um filme. Então, eu estou descrevendo aqui que houve um progresso, foi uma ação que aconteceu ali de forma contínua. Justamente por isso eu digo Past Continuous, ok? A gente também vai usar o Past Continuous para situações que houve uma progressão no passado e que foram situações simultâneas, tá? Situações que aconteceram enquanto outra situação aconteceu. Então aqui pegando esse mesmo exemplo que eu dei para vocês, I was watching TV last night. I was watching TV when you came home. I was watching TV when you came home. Então, eu estava assistindo TV quando você chegou, quando você veio. Então aqui eu estava assistindo, né, essa era a ação que estava acontecendo de forma progressiva no passado, ao mesmo tempo em que você veio, que você apareceu. Então existe aqui uma situação de simultaneidade. Então você percebe aqui que o Simple Past, ele é mais resumido, ele é mais geral, enquanto o Past Continuous, ele vai dar muito mais contexto sobre o que estava acontecendo no passado. É uma forma mais sofisticada de a gente falar de uma ação que aconteceu no passado, teve um progresso e finalizou ali mesmo no passado. Então, pega aqui essa principal diferença. Simple Past, simplesmente vou do ponto A para o ponto B, finalizo no passado. Past Continuous, eu vou do ponto A, mostro como que foi o ponto B e finalizo no passado. Eu também posso utilizar ao mesmo tempo em que eu estiver desempenhando outra ação ou que outra ação acontecer também em progresso no passado. Simple Past versus Present Perfect. Qual que é a diferença então desses tempos verbais? Bora ver? Galera, lembra que eu falei que tanto o Simple Past quanto o Past Continuous, eles vão dar uma ideia de ações que iniciaram no passado e que também se encerraram no passado? Com o Present Perfect é um pouquinho diferente. A gente tem também uma ação que se iniciou no passado,
teve aqui um decurso de tempo, só que não tão óbvio quanto o past continuous, e ele tem algum tipo de influência no presente. Então aqui, o principal ponto do present perfect é a gente falar de algo que começou no passado e que tem influências claras no presente. Como é que ficaria isso num exemplo? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês do simple past primeiro. Eu posso dizer aqui, I traveled to Japan in 2018. I traveled to Japan in 2018. Então aqui, eu viajei para o Japão em 2018. Eu viajei naquele ano, iniciei a viagem, terminei ali mesmo naquele ano. Isso não tem nenhum tipo de influência no presente momento, percebe? Agora, e se eu dissesse assim, por exemplo, I have traveled to Japan? Você percebe que aqui eu não estou mostrando exatamente quando que foi, eu estou mostrando que simplesmente eu tenho viajado para o Japão. Então, eu viajei, eu sei que é no passado, né? É uma coisa que aconteceu no passado, mas que ela tem influência. Então, eu continuo viajando, eu tenho viajado, eu viajei, por exemplo, esse ano, assim. Eu não estou especificando o período para não dizer que aquela ação encerrou ali, sabe? Então, se eu ainda planejo viajar para o Japão, se eu viajo para o Japão com habitualidade, eu posso dizer I have traveled to Japan. I have traveled to Japan. Eu também posso dizer I've been traveling to Japan. E aqui seria o present perfect continuous, que é um outro tempo que a gente também pode falar em uma outra aula. Você percebe aqui que eu estou falando de um passado que começou no passado e que tem influências claras no presente? Então, esse é o principal ponto, essa é a principal diferença entre o Simple Past e o Present Perfect. Tá, agora que a gente já viu a diferença entre o Simple Past e esses outros dois formatos de passado, que seriam aqui o Past Continuous e o Present Perfect, eu vou ensinar para você agora como formar perguntas e como fazer aqui esse tempo verbal no negativo, como fazer ele de forma negativa e de forma interrogativa. Então, para formar o passado aqui, eu vou adicionar o auxiliar do no passado, did, mais not. Então, eu tenho aqui I visited my friend. I visited my friend. Para eu formar o negativo, dizer I did not visit my friend. I did not visit my friend, que seria o mesmo que I didn't visit my friend. Mas por que aqui no passado eu não estou utilizando o visited? Porque eu já estou utilizando o auxiliar para indicar que é o passado. Então, o did, ele já faz essa função de mostrar que eu estou no passado. Sendo assim, o verbo principal, ele perde o ed e fica na forma base. Então, em vez de dizer visited, eu vou dizer visit. I did not visit my friend. Fazendo a contração, did mais not, eu tenho didn't. Então, I didn't visit my friend. Ou, por exemplo, aqui, I watched TV. I didn't watch TV. I played football with my friends. I didn't play football with my friends. Você percebe aqui que em todos esses exemplos eu tenho a frase com um ed, que aqui seria no afirmativo, e para formar um negativo, eles voltam para a forma base do verbo. Então, essa é a estrutura. Eu tenho aqui o did, not e a forma base do verbo. Simples assim. E para fazer perguntas no passado, para formar aqui a frase interrogativa no passado, eu vou inverter aqui o meu sujeito com o auxiliar que eu acabei de falar para vocês, que é esse auxiliar do no passado, que é o did. Então, pegando aqui as mesmas frases de exemplo, I visited my friend. Did I visit my friend? Did I visit my friend? Percebe aqui que se fosse no presente, eu estaria dizendo do I visit my friend? Do. A diferença aqui é que eu vou dizer did. E claro, o verbo ele volta também para a forma base, tá? Então, I visited my friend. Did I visit my friend? Estou perguntando aqui para mim mesmo. Um exemplo aqui com o verbo irregular, pessoal, que seria o verbo to make, fazer. You made coffee. Did you make coffee? Did you make coffee? Did you make coffee? Percebe aqui que a afirmativa eu digo made, made, que é essa forma irregular do passado, enquanto que o verbo ele volta para a forma base. Então nesse caso fica Did you make coffee? Did you make coffee? Só uma dica bônus aqui, pessoal. Quando a gente faz perguntas no passado, assim, a gente tem uma forma específica de responder também, ok? Usando esse mesmo exemplo aqui. Se eu pergunto para você Did you make coffee? Did you make coffee? Você responde, você tem duas opções de resposta. Yes, I did, ou No, I didn't. Ok? Então, eu posso responder dessas duas formas, de novo utilizando o auxiliar do. Did you make coffee? Yes, I did. No, I didn't. Então, essas duas formas, por exemplo, Did you do your homework? Did you do your homework? Eu posso dizer Yes, I did. Ou No, I didn't.
Então, essas duas formas aqui são como a gente responde essas perguntas utilizando o auxiliar did. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quis mostrar aqui para vocês vários aspectos relacionados ao Simple Past, como utilizar esse tempo verbal da melhor forma possível, tá? E se você quiser saber mais sobre o Simple Past, sobre os outros tipos de passado e sobre vários outros assuntos que causam confusão na hora de aprender inglês, clica aqui no link da descrição para você conhecer o método RRSLG e aprender inglês de fato nesse ano de 2024. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.